Amém, gente boa, gente linda do Senhor, gente amada. A Lourdes aí já está acenando também, a irmã Eudes, saudade desse povo, saudade dos irmãos lá da QNR, a gente poder estar junto, né, cultuando ao Senhor juntos, mas logo, logo, em nome de Jesus, isso vai ser possível para a glória do Senhor. Vamos começar então, e vamos começar orando neste momento. Então convido você a fechar seus olhos, se apresentar diante do Senhor, e caso você tenha algum pedido, de oração mais específico, você pode estar enviando esse pedido aí pelo chat ou como uma mensagem lá na página do Facebook. Pode estar mandando o seu pedido, que nós estaremos orando durante a semana também, pela sua causa, pela sua necessidade aí. Vamos orar então neste momento, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos, ó Pai, neste momento te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia que tem nos alcançado, te agradecer pela noite que passou, te agradecer, ó Deus, por essa manhã que se inicia, te agradecer, ó Deus, por cada um destes que estão ouvindo, ó Pai, agora ao vivo e ouvirão, ó Deus, em outros momentos oportunos. Te louvamos e te glorificamos, ó Deus, por essa ferramenta que o Senhor tem nos disponibilizado para anunciar o Evangelho de salvação em Cristo Jesus, e clamamos a Ti, ó Deus, que possa haver vidas que venham a ser transformadas pela Tua Palavra, que em nome de Jesus, ó Deus, pessoas possam se render ao Seu amor, que em nome de Jesus pessoas possam, ó Pai, estar conscientes do seu pecado e da necessidade de servir a Cristo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco nesta manhã, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, que o Senhor venha a silenciar todo o ruído externo, para que nada venha a impedir, ó Deus, a atrapalhar, que nós venhamos a compreender a Tua vontade sobre a nossa vida. Que em nome de Jesus nós possamos, ó Pai, estar sempre atentos ao nosso redor, para que possamos identificar as oportunidades que o Senhor abre, ó Deus, que o Senhor nos concede de aprendizado, de manifestação de graça, de realização da obra que o Senhor preparou para que andássemos nela. Em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco a partir da Tua Palavra e que nós possamos, ó Deus, sempre estar atentos a responder sim ao Senhor, aos seus desafios que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. O Wilson está mandando bom dia lá do Goiás. Bom dia, Wilson. Bom dia, Ludmila. Bom dia, Julinha. E a Larissa, que também deve estar acompanhando, se não estiverem dormindo, as crianças, né? Vamos então ler a nossa palavra, a nossa Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 9, nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o nos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Que o Senhor possa aplicar em nossos corações a sua bendita palavra nessa manhã. E para a gente fazer um breve lembrete daquilo que nós já estudamos até o momento no Evangelho de João, vou fazer só um recapitular aqui rapidamente, para a gente possa entender um pouco mais esse texto, que a gente precisa entender um pouco do contexto,
do que Jesus estava ensinando, do que Jesus estava vivendo ali naquele momento, do capítulo até o capítulo 8 do Evangelho de João. Bom, nós aprendemos que Jesus ele é a luz do mundo. Nós aprendemos que Jesus ele é a essência de todas as coisas. Nós aprendemos que tudo que foi feito a partir de Jesus. Nós aprendemos que Jesus ele é o verbo de Deus. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós olhamos lá para a criação, lá no Gênesis, quando Deus dizia assim, haja luz, né? Haja porção seca e haja luminares no céu. Toda vez que ele usava essa expressão haja, esse verbo, é uma identificação clara da presença de Jesus na criação. Então nós entendemos que Jesus estava presente na criação, atuando na criação e, consequentemente, tudo que foi feito a partir e por meio de Jesus Cristo. Certo? E aí, diante disso, nós entendemos, então, que eu e você precisamos dar um testemunho que evidencia essa essência de Deus que nós temos em nossa vida, né? E aí com isso nós aprendemos, por exemplo, que no discipulado, nós aprendemos na figura de André, que quando ele encontrou a Cristo, a primeira coisa que ele fez foi voltar correndo para casa e anunciar para o seu próprio irmão. Então nós aprendemos que o discipulado precisa estar arraigado na figura de Jesus, e precisa estar firmemente ali ligado à presença de Jesus, porque o discipulado, a essência dele precisa ser Jesus Cristo. E aí nós aprendemos também que João Batista, toda vez que ele ia pregar, ele apontava para Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a essência da nossa pregação, a essência da nossa palavra, e eu quero ser mais profundo ainda e dizer a essência de tudo aquilo que eu digo, que você diz, a essência de todos os nossos relacionamentos precisa estar em Cristo Jesus, porque conforme nos ensina Mateus, capítulo 7, ele é o firme fundamento, ele é a rocha sobre a qual nós precisamos estar firmemente posicionados, para que quando vem a tempestade, os ventos, né, a enchente, não vai abalar a nossa estrutura, não vai abalar porque nós temos um alicerce bem fundamentado em Jesus Cristo, tá certo? E além disso, nós vimos também que no capítulo 4, Jesus teve um encontro com uma mulher samaritana. E esse encontro com a mulher samaritana, ela estava com uma dúvida na sua cabeça, e ela falava assim, onde é que era o lugar certo de adoração? É no templo ou é no monte? E aí Jesus diz assim, vocês não entenderam nada. Meu Pai é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, o nosso comportamento com Cristo é algo que precisa ser evidenciado em tudo que nós fazemos. A essência de Deus em nós é um modo de vida, né? A adoração é um estilo de vida, não é um momento que você tem na igreja, um momento que você está em oração, um momento que você está lendo a Bíblia. Não. É um estilo de vida na qual o seu diálogo com o seu vizinho demonstra quem você serve, né? A sua vida no seu trabalho demonstra quem você serve. A ida na escola demonstra quem você serve. A ida ao supermercado demonstra quem você serve. Então é um estilo de vida, né? Então isso evidencia a essência de Deus em nós. E aí quando nós chegamos no capítulo 8, vou dar um salto lá para o capítulo 8, nós aprendemos lá que os judeus eles começaram assim, a dar algumas desculpas para Jesus, né? Eles se agarravam, por exemplo, à sua descendência. Nós somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos. Como você diz que conhecereis a verdade vos libertará? E aí Jesus diz, olha, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aí fazendo uma ponte com Romanos 3:23, quando Paulo nos ensina que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, então nós entendemos que todos nós somos escravos do pecado, todos nós precisamos da verdade em Jesus Cristo para que nós possamos ser livres, certo? Então não importa a sua descendência, não importa se é filho de crente, não importa se tem parente que é pastor, não importa se é filho de pastor, não importa se tem parente que é bispo, que é padre, não importa, todos nós somos pecadores.
Todos nós necessitamos dessa verdade que é Cristo para nos libertar desse pecado que nos assola, que nos escraviza. Tá certo? E aí então, depois desse discurso de Jesus, desse confronto que ele faz ali com os judeus, nós entramos no capítulo 9 e nós então entendemos qual é a nossa responsabilidade na sociedade. E nós aprendemos algumas coisas com esse texto que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, né, neste dia. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto de João 9, de 1 a 12, sobre a responsabilidade que eu tenho na sociedade, é que às vezes nós nos cegamos diante da sociedade alheia, diante da necessidade alheia. Nós nos cegamos, colocamos uma venda nos olhos para não enxergar a necessidade dos outros. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Como é que ele sabia que era cego de nascença? Ele não simplesmente viu um homem cego. Ele não viu um mendigo. Lá no verso, deixa eu achar ele aqui, no verso 8 diz, né, que o conheciam, algumas pessoas o conheciam de vista como mendigo. Jesus não viu um mendigo. Jesus não viu uma pessoa sentada na sarjeta pedindo esmola. Jesus viu que ele era um homem, Jesus viu que ele era cego e Jesus viu que ele era cego de nascença. Para que Jesus pudesse perceber que ele era cego, não era muito difícil, né? Não é difícil a gente enxergar uma pessoa e perceber que ela é cega, por exemplo, né? É só observar, ter um pouco de atenção, você consegue perceber. Agora, saber que aquela pessoa era cega de nascença, penso eu que Jesus foi até aquele homem, que Jesus conversou com aquele homem, que Jesus interagiu com aquele homem, que Jesus buscou saber a história daquele homem, que foi aquele homem que disse para Jesus, não, eu nasci desse jeito. Eu nasci desse jeito. E às vezes nós nos cegamos para a necessidade alheia e a gente, muitas vezes, simplesmente enxergamos mendigos. Isso quando nós não viramos as costas, quando nós não fechamos os olhos, quando nós não percebemos realmente a necessidade à nossa volta. Às vezes as pessoas estão precisando de ajuda, não são simplesmente ou somente aqueles que estão na sarjeta mendigando. Às vezes é o seu vizinho. Às vezes é a sua família. Às vezes quem está mendigando um pouco de atenção, de carinho, de amor, é o seu filho, a sua filha, sua esposa, seu esposo. E às vezes nós nos cegamos para isso. Não enxergamos essas necessidades por falta de diálogo, por falta de comprometimento, por falta de nos responsabilizarmos, por falta de buscarmos realmente atender às expectativas de Deus. Não é do outro, é de Deus, de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Nós precisamos estar atentos a essas pessoas. Precisamos estar atentos ao nosso redor para identificar essas necessidades latentes que as pessoas têm e que nós podemos ser agentes do Senhor para suprir essas necessidades. Depende de mim, depende de você, depende de cada um de nós. Cada um de nós. Não é simplesmente dar uma esmola, mas é dar uma atenção. É orar por ele. É parar de fugir da responsabilidade. Porque a segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que muitas vezes nós procuramos culpados, mas não aplicamos uma solução. Olha o verso 2, os próprios discípulos de Jesus, eu quero chamar a atenção para esse fato. São os próprios discípulos de Jesus que levantam esse questionamento. Não é as pessoas de fora. São os discípulos de Jesus, aqueles que andavam com Jesus, levantam o seguinte questionamento. Mestre, quem pecou? Foi o mendigo ou foi os seus pais para que ele nascesse cego? Aí você olha assim, né? E aí tem alguém passando uma necessidade e você fala assim,
Pois é, não procura um emprego. Ah, mas também fez isso, está colhendo o que plantou. Ah, mas também fez aquilo outro, a culpa é dele mesmo. E começa a culpar alguém, a buscar um culpado, a buscar responsabilizar alguém. E na verdade tudo que a gente precisa fazer é apresentar, é buscar, é demonstrar, é entregar uma solução em Cristo Jesus. A pessoa que está passando fome, ela não quer saber o motivo pelo qual ela está passando fome, ela quer comer. Ela quer comer. Pura e simplesmente isso, ela quer comer. A pessoa que está com sede, ela não quer saber por que ela está com sede, ela não quer saber o que aconteceu, ela quer beber água. A pessoa que está em depressão profunda, ao ponto de quase tirar a própria vida, ela não quer saber o que aconteceu. Ela quer alguém para que possa abraçá-la, apoiá-la, encorajá-la. Não alguém que dá-lhe um pontapé e empurra para o abismo. Nós muitas vezes não enxergamos a necessidade alheia porque nós ficamos procurando culpados. E aí quando a gente procura culpado, a gente procura o culpado no passado, procura culpado no outro, nas outras pessoas, a gente fica olhando para longe e esquece de olhar para perto, para a necessidade latente, para buscar uma solução para essa pessoa. Para isso nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Precisamos assumir a nossa responsabilidade como cristãos. Ah, pastor, mas eu não vou mudar o mundo. Concordo com você. Eu também não vou mudar o mundo. Mas eu posso mudar o meu mundo. Como assim o meu mundo? Eu posso mudar como eu penso. Eu posso mudar como eu falo. Eu posso mudar como eu sinto. Então, essas mudanças são de responsabilidade minha. Ninguém pode fazer isso por mim. Só eu. Só eu posso fazer isso. Só eu posso buscar isso. Só eu posso me esforçar para isso. Mas ninguém. E quando eu faço isso, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, vai me usar para contribuir para que o mundo de outra pessoa possa ser mudado. Não vou mudar todo mundo. Não vou mudar toda a existência. Mas eu posso e eu tenho um grande poder de influência sobre os meus relacionamentos. A nível familiar e a nível social. Sim, eu tenho. Porque o Senhor me colocou para viver em sociedade. E para influenciar pessoas. Então, para de buscar culpados e começa a agir de forma a buscar uma solução. Enxergando as necessidades e buscando uma solução para essas necessidades. Além disso, eu entendo que essa busca por uma solução, essa ação para corrigir um problema pontual, essa missão, né, esse trabalho que nós temos, precisa ser realizado enquanto é dia. Olha o que diz lá no verso de número 4, perdão. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém vem trabalhar. Como assim? Ninguém trabalha de noite? Claro que tem gente que trabalha de noite, né? O irmão Paulo, lá da QNR, por exemplo, ele é vigia. Então ele trabalha à noite, não é verdade? Então tem muita gente que tem trabalho, tem profissão noturna. Mas não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que vai chegar o momento em que nós não teremos condições de fazer mais nada. Por exemplo, pregação do Evangelho. Em alguns países as fronteiras estão fechadas para a pregação do Evangelho. Então lá já é noite. Não pode ser feito muito para poder pregar o Evangelho nesses países. Quando os evangelistas são descobertos nesses países, eles são perseguidos, eles são apedrejados, eles são mortos, eles são torturados, eles são presos, né? É a igreja perseguida. Tem um pastor amigo nosso que ele está em um país nessa situação. Eu não posso dizer o nome dele nem o país, para a proteção realmente da integridade física e familiar dele. Mas ele está nessa situação. Ele não pode ficar falando publicamente, ele não pode divulgar publicamente, porque se ele fizer isso ele vai ser perseguido. Lá então já está escurecendo. Já está escurecendo para o Evangelho. Quando no início da pandemia, muitos países fecharam sua fronteira,
Foi um momento de escuridão do Evangelho. Né? Nesse momento de pandemia, não podemos estar nos reunindo, não podemos estar fazendo visitas muito profundas de estar passando muito tempo juntos, né? Não podemos estar indo para ficar tomando cafezinho na casa de um ou de outro. Então, é um momento em que a escuridão está chegando, porque o discipulado fica comprometido, fica mais difícil, não é verdade? Demonstrar esse relacionamento e esse amor por meio desse relacionamento fica comprometido. Além disso, muitas vezes essa noite dessa missão é culpa nossa por causa do nosso comportamento. Quando a gente começa a acusar demais alguém, quando a gente começa a denegrir demais a imagem de outras pessoas, quando a gente começa a atacar demais as pessoas, e aí o coração, ao invés de ser uma fronteira, o coração da pessoa se fecha para o Evangelho. E aí você não consegue mais entrar. E em última instância nós temos o quê? A morte. Depois que a pessoa morre, nada pode ser feito. Nada pode ser feito. Então esses pontos são a noite que se chega e que é impeditivo para o cumprimento da missão. Das boas obras, conforme nos ensina Efésios 2:10, que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Precisamos realizar boas obras enquanto é dia, enquanto temos força, enquanto temos voz, enquanto temos condição de realizar essas boas obras. Precisamos realizar para que o Senhor seja exaltado e glorificado, para que vidas possam ser transformadas e curadas, para que o Senhor possa ser de forma glorificado nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Uma outra coisa que eu aprendo com esse texto, Jesus disse no verso 5 que enquanto ele estava no mundo, ele era a luz do mundo. E hoje, em 2020, eu e você somos a luz do mundo. Mateus 5,14 diz assim, eu vou ler para vocês. Mateus capítulo 5, verso 14 diz assim, o próprio Jesus dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Nós somos a luz do mundo hoje. Nós somos a luz do mundo. E essa luz que nós somos, ela não pode ser colocada debaixo do alqueire, mas precisa ser colocado no velador, em cima, para que possa iluminar tudo, iluminar toda a casa. A iluminação dos seus relacionamentos, a luz dos seus relacionamentos, o elo, o chiclete que gruda, né, a sua família, é você. É você. Você é o elo, você é a luz, você é o agente que o Senhor colocou de paz para a sua família. Deixe Deus te usar para que possa haver paz nos seus relacionamentos, para que possa haver harmonia nos seus relacionamentos, para que possa haver harmonia no seu casamento, para que possa haver harmonia junto com seus filhos. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade, é nossa responsabilidade, porque eu e você somos luz neste mundo que está em trevas. E olha o quanto é profundo isso. Nós estamos envoltos de trevas. Como assim trevas? Pornografia, mentira, televisão, que só ensina o que não presta. Hoje, para você achar um desenho animado que não fala coisa que não presta, é extremamente difícil. Você achar um desenho animado que possa realmente trazer um ensino significativo para os seus filhos é muito difícil, né? Isso pensando nos filhos, mas aí quando você começa a olhar filme, olhar seriado, olhar novela, é muito difícil achar algum programa que venha a agregar valor para a sua família. Então nós estamos rodeados de trevas e nós somos essa luz que está sendo bombardeado pelas trevas o tempo todo. E precisamos tomar conta de nós,
para que as trevas não venham a tomar conta de nós, né? E nós precisamos zelar pela nossa família para que as trevas não venham a influenciar a nossa família. Nós somos esse escudo, esse campo de força que nós precisamos estar ligados a Jesus para que possamos vencer, para que possamos ter condição. Hoje eu e você somos a luz do mundo, mas graças a Deus, Jesus declarou que Ele é a fonte dessa luz. Quando estamos ligados à videira que é Cristo, quando nós estamos ligados à fonte que é Jesus, à essência que é Jesus, nós temos uma luz mais brilhante, que pode realmente fazer toda a diferença nos nossos relacionamentos. Outra verdade que eu aprendo com esse texto é que não sabemos pedir direito. Sabia disso? A gente pede e não recebe porque não sabe pedir. A gente não sabe pedir as coisas. A gente sempre fala para a Mirella, né, para nossa filha, de 7 anos, a gente fala assim, ó, não sabe ter, não tem. Né? Que às vezes a minha esposa fala assim, ó, pode pegar uma boneca. Aí ela fala assim, posso pegar a boneca e as roupinhas? Aí a minha mulher já fala, não sabe ter, não tem. Agora não tem nem a boneca nem as roupinhas. Exagerou, abusou, agora não tem nenhum nem outro. Da mesma forma somos nós com Deus. Da mesma forma somos nós com Deus. É impressionante. Nós não aprendemos com os erros de Israel, por exemplo, quando estavam andando no deserto. O povo de Israel andando no deserto fala assim, tô com fome. Aí Deus vai lá e chove, manda pão de mel, né? Manda um maná, que era um pãozinho de mel. E aí eles comem lá o pãozinho de mel e tal, aí Deus ainda dá um recado, fala assim, ó, vocês vão pegar durante 6 dias, tá? No 6º dia vocês vão pegar em dobro, porque no 7º não vai ter, tá certo? Tá bom. Aí o que eles fazem? No 1º dia já vai lá e enche uma botija pensando que no dia seguinte não vai ter, já não confia. Aí o que acontece com aquela pote que estava cheio de pão de mel? Estragou tudo. Porque Deus não mandou guardar. Deus mandou guardar só no 6º dia. Mas aí chega um momento que eles falam assim, tô enjoado desse negócio aqui, eu quero comer outra coisa. Mas aí Deus é misericordioso e manda codornas para eles comerem. Tá vendo? A gente não aprende com Israel. A gente continua murmurando. A gente continua pedindo e reclamando do que tem. Deus nos dá uma família, a gente reclama de alguma coisa. Deus nos dá um emprego, a gente reclama de emprego. Deus nos dá sustento, a gente reclama do que tem. Né? Bife com cebola de novo. Ovo frito de novo. Para de reclamar e seja grato pelo que tem. A gente não recebe porque não sabe pedir. E Tiago 4 nos diz isso. Tiago 4, verso 3 diz assim, ó, pedi e não recebe, porque pedis mal. Sabe por que vocês pedem mal? Tiago fala, vocês pedem mal porque é para esbanjar em vosso prazer. A gente pede e não recebe porque Deus conhece o mais íntimo do seu e do meu coração. E Ele sabe que nós estamos pedindo não é para o reino de Deus, não é para a glória do Senhor, mas é para satisfazer um desejo do nosso coração, para satisfazer os nossos próprios desejos, os nossos próprios prazeres. Nós pedimos mal. O nosso desejo é mau. O nosso coração é pecaminoso. O nosso coração é inclinado para o mal. Não tem jeito. E aí nós queremos algumas coisas e a gente ainda usa a desculpa de falar assim, eu vou colocar a serviço do reino. E aí quando a gente recebe, a gente não coloca coisa nenhuma. É triste isso, mas é uma verdade. O nosso desejo precisa estar submetido à vontade de Deus. Precisa estar submetido à vontade de Deus. É muito bom quando nós vemos um filho, por exemplo, e a Mirella já fez isso. Ela pede uma coisinha, por exemplo, teve uma vez que ela me pediu um Kinder Ovo. E ela falou assim, papai, me dá um Kinder Ovo, porque aí eu posso comer a metade e a outra metade eu dou pro Gustavo, que é o irmãozinho dela. E é muito bom para nós pais ouvir desse jeito, né? Olha, eu quero, mas eu quero compartilhar.
Mas o nosso desejo é egoísta. E com esse egoísmo a gente quer as coisas só para nós. A gente não quer dividir com ninguém. E aí quando a gente não quer dividir com ninguém, o que acontece? Nós nos cegamos às necessidades alheias. Primeira verdade que a gente aprende. Quando nós somos egoístas, nós procuramos culpados, mas não assumimos responsabilidade. Quando somos egoístas, nós estamos numa noite, numa escuridão em nossa vida e nós somos incapazes de cumprir a missão que Deus nos deu. Quando nós somos egoístas, nós não somos a luz do mundo, muito pelo contrário. Nós somos uma luz queimada que não ilumina nada, né? Tá vendo como um abismo puxa outro? Uma coisa puxa outra? Tudo isso porque nós não sabemos pedir direito. Uma outra coisa que eu aprendo com esse texto é que o milagre necessita de obediência. Às vezes nós estamos orando por algum motivo de milagre, uma cura, alguma coisa assim, mas a gente não obedece à palavra de Deus. Olha lá o que aconteceu com esse cego. Jesus vai lá, faz um lodim, bota no olho dele e fala assim, agora você vai lá e se lava. Se o cego não tivesse ido no local que Jesus disse, porque o cego poderia pura e simplesmente falar, dito assim, né? Esse cara vem aqui, joga lama na minha cara, né? Olha que desaforado. E manda eu ir lavar ainda lá no tanque de Siloé. Tem que ser lá no tanque de Siloé. Não vou lá coisa nenhuma não. Vou para casa e lá me lavo em casa. Ele poderia ter feito isso. Mas ele foi lá na onde Jesus mandou. E porque ele obedeceu, ele foi curado. Porque ele obedeceu, ele foi curado. Olha que coisa bacana. Ele só foi curado porque ele obedeceu. Às vezes, nós estamos orando e pedindo algumas coisas para Jesus e não estamos recebendo porque nós não estamos obedecendo. Como assim, pastor, a gente não está obedecendo? De novo, a gente não obedece porque nós não estamos olhando para as necessidades dos outros. A gente não obedece porque nós não estamos procurando culpados e não enxergamos a nossa responsabilidade, não assumimos a nossa responsabilidade. Nós não obedecemos porque nós não estamos cumprindo a missão que Jesus nos deu. Nós não estamos obedecendo porque nós não estamos sendo luz do mundo, aonde quer que a gente vá. E nós não estamos obedecendo porque nós estamos pedindo para prazer nosso e não para a glória do Senhor. O milagre ele precisa de obediência. O milagre ele precisa de obediência. E uma outra coisa que eu aprendo com esse texto é que sempre haverão pessoas que não acreditam. Mesmo vendo o camarada lá enxergando, né? Ainda há pessoas que não acreditam. Olha o que diz o verso 9. Uns diziam, é ele. Outros, não é ele não, só se parece com ele. Tá vendo o cara lá todo dia, sentado na sarjeta, pedindo esmola, todo dia passa pelo mesmo caminho, todo dia enxerga a mesma pessoa, e quando vê a pessoa lá diferente, olha assim, não, se parece com ele, mas não acha a pessoa no mesmo lugar de sempre. Sempre haverão pessoas que não acreditam em você. Sempre haverão pessoas que não acreditam no seu potencial. Sempre haverão pessoas que menosprezarão a sua capacidade. Sempre haverão pessoas que vão subestimar você. Mas sabe de uma coisa? Pouco importa. Não importa o que vão pensar de mim. Tem até uma musiquinha, um corinho, né? Lembrei da irmã Eudes agora. Tem até um corinho, né? Que diz, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar. Não importa a opinião dos outros, importa a opinião de Deus a seu respeito. E a opinião de Deus a seu respeito ela é tão significativa e profunda. Ele acredita tanto em você. Deus acredita tanto no seu potencial. Deus acredita tanto na sua vida, ao ponto de que Ele morreu por você. Porque Ele acredita em você. Então para de olhar as circunstâncias que te impedem de servir a Jesus e se entrega ao caminho dele. Se entrega a Jesus em obediência e você verá que tudo fará diferença na sua vida. Tudo será diferente. E eu posso dizer isso por experiência própria. Eu posso dizer isso por experiência. Quando eu me rendi ao Senhor, muita coisa mudou na minha vida.
Muita coisa mudou. E você também pode experimentar. Para de ficar olhando para as pessoas, para o que elas pensam a seu respeito. Para de ficar mendigando e dependendo de aprovação das pessoas. E busque a aprovação daquele que morreu por você, daquele que pagou um preço pela sua vida, daquele que se entregou para te dar vida, que é Jesus Cristo. Porque a glória é dele, pertencente a ele. Portanto, 7 são as detalhes, as coisas que nós aprendemos com esse texto. Primeira coisa que nós aprendemos com esse texto: às vezes nos cegamos às necessidades dos outros. Segundo, procuramos culpados e não nos responsabilizamos. Terceiro, precisamos cumprir a missão enquanto é dia, enquanto temos força para isso. Quarto, hoje nós somos a luz do mundo. Quinto, não sabemos pedir direitos, nossos pedidos são maus e egoístas. Sexto, o milagre precisa de um ato de obediência. E sétimo, sempre haverão pessoas que não acreditam em nós. Mas, principalmente, para que tudo isso possa acontecer na minha vida, na sua vida, é necessário que nós nos importemos principalmente com Jesus. Colocamos as nossas expectativas nele. Colocamos a nossa necessidade, a nossa atenção nele. A nossa aceitação nele. Porque é ele que pagou o preço por mim e por você. Não importa o que as pessoas pensam, não importa o que as pessoas digam, não importa o valor que as pessoas nos dão, importa o que Jesus fez por nós. E ele morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Se entregue a Jesus enquanto é tempo, porque os dias são maus. A principal obra que Jesus espera que eu e você façamos é nos entregar a ele e recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque chegará o dia em que não adiantará mais. Quando Jesus voltar, não adianta querer aceitá-lo, porque não vai ter mais tempo. Quando você partir, quando nós morrermos, não tem mais jeito, não tem mais volta. O dia é hoje. Hoje é o dia que Jesus escolheu para fazer a diferença na sua vida e na minha vida. Então se entregue a ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus mais uma vez? Feche seus olhos e se entregue aí, se apresente nas mãos dele e faça essa oração junto comigo em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por este momento, te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, te agradecer, ó Deus, pelas verdades que o Senhor nos ensina no texto sagrado, e nós queremos pedir neste momento que o Senhor, ó Deus, esteja nos convencendo, ó Pai, dessa necessidade que temos de nos rendermos ao Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja convencendo cada um de nós, ó Pai, de tudo isso que nós ouvimos, para que possa internalizar e possa haver frutos dignos de arrependimento. Que eu clamo a Ti, ó Deus, que no coração de cada um destes que estão me ouvindo e daqueles que me ouvirão, possam, ó Pai, em nome de Jesus, se render ao Senhor, possam, em nome de Jesus, ó Deus, se converter ao Senhor, aceitar a Ti, ó Deus, como Senhor e Salvador das suas vidas, que possam, ó Pai, compreender que não há, ó Deus, solução longe do Senhor. Que haja esse ato de obediência, que haja esse ato de submissão, que haja esse ato de dependência do Senhor. Pai, clamo ainda que o Senhor nos dê um domingo abençoado na Tua presença, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a nossa vida, abençoar nossas famílias, nos proteger e nos livrar, ó Deus, de qualquer enfermidade que esteja assolando a nossa nação. Que o Senhor nos guarde, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, esteja nos usando como luz do mundo. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deixa eu ver aqui com quem que eu não falei, que chegou depois. A irmã Eudes eu falei, o Wilson mandou bom dia. A Vanessa, Deus abençoe Vanessa, o Carlos, as crianças aí, em nome de Jesus. E a Aparecida Oliveira, minha mãe, lá do Goiás, está assistindo também. Que bom! Deus abençoe em nome de Jesus, é muito bom ter vocês aqui conosco, né? Eu sou o pastor Rodson, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas. É um prazer imenso ter você aqui comigo, tá certo? Eu lhe peço que, se você tiver alguma dúvida, se você estiver gostando e quer mandar alguma mensagem, mande aí um recadinho pra gente. Gostaria muito de ter esse feedback, né, de vocês aí. Manda aí um recadinho na página lá do Facebook, ou comenta em algum vídeo, ou manda particularmente para mim.
tem o meu contato lá na página, né, no Facebook, você pode estar mandando, mas eu gostaria muito de ouvir você. O que você está achando desses momentos? Você tem alguma dúvida? Você tem algum pedido de oração? Manda para a gente que nós estaremos orando por você e pela sua família, tá certo? Nós já tivemos pessoas aqui nos escutando até da Bélgica, para vocês terem ideia. Olha como Deus é maravilhoso, né? Então, manda esse recadinho para a gente, manda aí esse feedback para que a gente possa estar orando por vocês também e tendo esse retorno aí de vocês, tá certo? Nós hoje estaremos às 19 horas, temos culto, né? Lá no IBBN Online, no YouTube, você é nosso convidado a estar conosco, assistindo, né? Na quinta-feira estamos aqui nesse mesmo local, nesse mesmo canal, pregando a palavra do Senhor em 1 Coríntios, estudando 1 Coríntios, né? Sábado às 18 horas temos culto jovem e às 9 horas da manhã no domingo, aqui a Escola Bíblica Dominical junto com vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado pela confiança, pelo carinho que vocês têm depositado em nós e que o Senhor possa abençoar vocês, que o Senhor possa abençoar a sua semana e derramar graça sem medida sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.